Bom dia para todos, feliz sábado, que a paz de Deus possa estar em cada coração. Sejam bem-vindos a mais um programa de Escola Sabatina, que possamos escutar a voz de Deus através deste programa, através da lição que nós temos neste dia. Aí não esqueça compartilhar este programa para que muitas pessoas possam conhecer, também darle like e também que possa de alguma maneira ser um canal para que muitas pessoas possam conhecer este tema tão interessante que nós estaremos estudando na lição da Escola Sabatina. Muito bem, nós vamos a iniciar considerando um hermoso pensamento, um versículo na Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, fala algo muito importante. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Então, com base neste pensamento, neste versículo, convidamos a todos para iniciar com uma oração. Querido Deus que estás nos céus, agradecemos por este maravilhoso sábado que permites ter. Abençoa cada família que se conecta neste canal, que possa abençoar sua saúde espiritual e fisicamente também. Todo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Me achava no intenso e terrível negror, e ao sentir-me tão só, eu clamei: ó Pai, não escondas teu rosto de amor. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lá. Vem guiar com teu amor pra junto de ti, Senhor. Poderei, qual um rei, habitar num palácio de poder e riquezas na mão, mas muito triste serei se estiver a sós em angústia e cruel solidão. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lá. Vem guiar com teu amor pra junto de ti.
Agradecemos a Deus pela oportunidade de estar a mais uma vez aqui em este programa para estudar nossa lição. E nossa lição tem como título O Sacrifício Final, lição número 8. Estamos estudando cada trimestre esta lição muito importante. E nós vamos a dar início considerando as palavras que encontramos, Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, meus queridos irmãos, amigos, este versículo fala de um início, de um processo, de uma profecia que teria seu cumprimento. Patriarcas e profetas, um pensamento que nós temos aqui nesta parte, fala o sangue de Cristo, embora deva libertar o pecador arrependido da condenação da lei, não cancela o pecado, o qual continua registrado no santuário até a expiação final. Por isso, na simbologia, o sangue da oferta removia o pecado da pessoa arrependida para o santuário, onde permanecia até o dia da expiação. Então, aqui nós vamos a lembrar aquela profecia de Daniel capítulo 8, versículo 14, e que tem como resposta em Daniel capítulo 9, versículo 25. Esta lição nos vem falando sobre as 70 semanas que foram dadas para o povo de Deus, e que nós entendemos que estas 70 semanas equivalem a 490 anos. Agora, como nós sabemos no momento de início desta profecia, quando iniciam as 70 semanas, que equivalem aos 490 anos, quando começa? Então, para nós saber quando começa esta profecia, nós precisamos estudar a história. A história confirma a profecia. Quando nós leemos em Daniel capítulo 9, versículo 25, nós entendemos duas coisas muito interessantes. A verdade, duas dicas que nós temos que considerar para saber, para conhecer quando inicia estas 70 semanas. Então, quando nós lemos Daniel capítulo 9, versículo 25, fala, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém. Então, duas coisas interessantes que se apresentam no versículo: restaurar e para edificar Jerusalém. A história fala que antes, muito antes de que se apresente aquela ordem que aqui está falando, Daniel capítulo 9, versículo 25, foram apresentadas duas ordens antes da ordem que está falando Daniel 9, versículo 25. Por exemplo, a primeira ordem que foi pronunciada foi no ano 534. A segunda ordem foi no ano 520. Lembremos que quando existia naquele tempo, ou seja, como se contavam os tempos, não era como hoje. Por exemplo, hoje temos 2023, posteriormente teremos 2024, mas naquele tempo não acontecia dessa maneira. Acontecia de forma regressiva. Por exemplo, no caso seria 2023, 2022, 2021.
de essa maneira era como se contavam os anos antigamente. Então, quando nós vemos a história, nós sabemos que, conhecemos que a primeira ordem que foi dada foi apresentada no ano 534. E a segunda foi no ano 520. Mas esta ordem que foram dadas para este tempo não cumpriam as condições que Daniel capítulo 9, versículo 25 estavam falando. Por quê? Daniel 9, 25 fala que se daria uma ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E estas duas coisas não foram feitas ou não foram apresentadas no momento que foi naquele tempo de Darío e Ciro, que foram aqueles que estavam quando foi apresentada a primeira e a segunda ordem, né? Na terceira ordem que foi dada por um rei chamado Artajerjes, então foi nesse tempo quando se cumpriu estas duas coisas que apresenta Daniel 9, 25. Então, foi nesse momento, no momento que se cumpriu restaurar e edificar Jerusalém. Então é por isso que a profecia, a Bíblia a estabelece no momento quando se cumprem estas condições. Então, no ano 457, a história fala que foi nesse ano quando se cumpriram estas condições que fala a Bíblia e que, sendo assim, então se toma em conta que foi nesse ano quando se deu quando iniciou as 70 semanas proféticas, que equivalen a 490 anos. Lembremos que estos 490 anos estavam determinadas para o povo de Deus. Deus desejava fazer um processo em seu povo, lembrando que Deus sempre ha desejado que seu povo seja um povo especial. Então, durante esse tempo, Deus desejava fazer uma purificação em seu povo. Nós vemos então que surgiram dois decretos antes, muito tempo antes de que se desarrollara o terceiro decreto, que o terceiro decreto seria onde iniciaria as 70 semanas proféticas. Muito bem. Nós falamos então que era este decreto por Artajerjes quem se cumpriu as condições e foi então no momento que iniciaram as 70 semanas. Nós estudamos nesta lição também que o Messias revelado, estamos estudando nesta lição que chegou um momento quando era o ano 27, quando Jesus Cristo foi batizado por João. Nesse momento quando Jesus foi batizado, então aí se cumpriu o que estava escrito e que no momento foi também o Messias revelado. Vemos como esta lição nos planteia, nos fala sobre esta profecía y que además, o aparte de ser uma profecía, vemos como cada coisa que foi escrita, que foi falada por Deus, se cumpriu de acordo ao que Deus escreveu ou revelou. Eso nos ensina, apreciados y queridos amigos, que Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele cumprirá sua palavra, porque Deus é fiel. Se Deus falou que Ele voltará novamente a esta terra, então nós temos que acreditar em Ele, em essas palavras que Ele falou. Conhecendo estas coisas, então aí nós precisamos preparar-nos como aquele povo
intentou ou procurou, ou pelo menos Deus deu a oportunidade de preparar-se. Me chama muito a atenção aquele tempo que Deus deu para este povo, 490 anos. Hoje, quizás Deus não dá um tempo específico. Olha, eu vou dar 10 anos, vou dar 20 anos. Deus não fala assim. Na Bíblia não se encontra eh, aquele período ou aquela quantidade de tempo que Deus dá para nós, para preparar-nos. Mas Ele dá um tempo. Ele dá um tempo para você, dá um tempo para mim, para que nós possamos preparar-nos. E a mesma coisa que ele tentou fazer com aquele povo, ele deseja fazer com você. Preparar a você para entrar nas mansões celestiais. Então aí nós vemos como o Messias foi revelado para dar cumprimento a cada palavra, a cada profecia que foi apresentada em seu tempo, em seu momento. Nós vemos também que nesta lição que aquele momento quando Jesus foi batizado, então foi o início do ministério de Jesus Cristo na terra. Agora Jesus foi capacitado, foi levado para iniciar aquele ministério que hoje, pela graça de Deus, continua nos céus. Ele viveu uma vida livre de pecado, não pecou, venceu o pecado, e assim como ele venceu, também nós precisamos vencer. E agora, hoje, ele está intercedendo por cada um de nós no santuário celestial. Então, mientras ele intercede, nós precisamos confessar nossos pecados para que ele possa colocar essa justiça, uma justiça pura, em cada um de nós. Eu fico muito surpreso porque a experiência que nós precisamos alcançar é precisamente ser justificado por Cristo Jesus. E este é um assunto impactante, é um assunto que para a visão do ser humano seria um pouco difícil de entender, mas quando somos justificados, quando você é justificado por Cristo Jesus, por sua sangue, então Deus Pai, Ele vê a você como se nunca você pecou. Quizás você cometeu muitas falhas, muitos pecados, mas quando você recebe a Cristo Jesus em sua vida, em seu coração, aceita Ele como seu Salvador pessoal, o que acontece? A justiça de Cristo é colocada em sua vida e agora Deus vê a você através da justiça de Cristo como uma pessoa santa, como uma pessoa que nunca pecou. Então, a esse nível de experiência, nós precisamos chegar, precisamos alcançar esse nível de experiência como Jesus planteou em sua palavra, em sua Bíblia. Então, nós vimos nesta lição o cumprimento da profecia. Uma das coisas que Jesus ficou preocupado precisamente era naquele momento quando ele estava orando muito no Gólgota por aquela missão que ele havia iniciado e que precisava ser fortalecido, mas aí nós vemos também como foi fortalecido por Deus. Também vemos como os discípulos foram fortalecidos. Em outras palavras, o anjo que revelou esta profecia a Daniel, então foi aquele anjo que fortaleceu a vida de Cristo Jesus. Então a profecia se cumpriu, tive seu cumprimento, o ministério de Cristo Jesus. Vimos nesta lição também como essa profecia também revelava o ano exato do cumprimento do restante dos 2.300 dias. Como? Em que sentido? Quando nós estamos falando no princípio, estamos falando que iniciou esta profecia no ano 457. A Bíblia fala que eram 70 anos
70 anos equivalem a 490 anos. Então, Daniel capítulo 8, versículo 14, fala que hasta 2300 tardes e manhã o santuário será purificado. Então, 490 anos menos, fazemos uma resta, menos 2300 dias, nos leva, então, a 1810 anos. Sumando agora 490 anos e 1810 anos, nos leva a 1844, que foi onde iniciou o juízo investigativo, onde Jesus iniciou uma obra maravilhosa no lugar santíssimo, uma obra onde agora ele intercederia por você. Se você, por exemplo, se você ou eu falhamos, cometemos algum erro, pecamos contra Deus, ofendemos algum irmão, ofendemos a palavra de Deus, a Deus mesmo, então, o que acontece? Que quando acontece este assunto, então reconhecemos que pecamos contra Ele e agora vamos, por meio da oração, através da fé, confessamos nossos pecados a Cristo Jesus, que intercede hoje por nós no santuário celestial. E agora, dessa maneira, a sangue de Jesus Cristo, que foi derramada na cruz, então é colocada em nossa vida, somos lavados e dessa maneira nosso nome é justificado. Então, esta lição nos lembra essa parte muito importante que nós temos que ter em conta, especialmente hoje, como esse ato, esse juízo investigativo que se está levando agora, forma parte do Evangelho. É um Evangelho que nós temos que pregar em qualquer lugar, em nosso lar, nossa casa, aquele vizinho que mora perto de nós. Temos que falar para ele que existe um tempo onde Jesus está intercedendo, mas esse tempo pronto ou em breve acabará. Não sabemos em que momento, mas pronto ou em breve acabará esse tempo de graça. Mientras dura esse tempo de graça, nós precisamos confessar então nossos pecados, arrepentir-nos daquelas coisas que cometimos no passado e começar de novo. Deus deseja que possamos começar uma vida de agradecimento a Ele, uma vida onde possamos louvar e também honrar seu santo nome. Dessa maneira, apreciados e queridos amigos, é muito importante lembrar estas coisas. Por quê? Porque nós acreditamos que Jesus, a Bíblia fala que Jesus voltará a esta terra. E para que ele vai voltar? Ele vai voltar para buscar a você, se você estiver preparado. A preparação para quê? A preparação para alcançar, entrar nas mansões celestiais. Então, você realmente deseja entrar nas mansões celestiais, onde não existirá morte, dor, doença, não existirá nada disso. Se você deseja, então, entrar ou formar parte destas pessoas que Cristo virá a buscar nesta terra, então nós precisamos lembrar que na terra, na nova terra, não entrará coisa corruptível, entrará coisa incorruptível. Então nós precisamos estar em esse grupo de pessoas que estarão preparados para esse grande dia. Mas para estar preparados para esse grande dia, é por isso que Deus manda estas lições muito importantes, falando sobre profecia, como se cumpriram essas coisas em seu momento, como se pode cumprir atualmente, mas especificamente em nossa vida espiritual. Finalmente, em conclusão, esta lição, um sacrifício final, será aquele que será feito no lugar santíssimo. E nós precisamos fazer esse sacrifício também. A vida de Jesus foi uma vida de sacrifício. E nós precisamos também seguir o caminho que Jesus traçou para nós.
temos que sacrificar alguma coisa. E quando a Bíblia fala de sacrificar, às vezes o pecado está tão familiarizado com nossa vida, nosso coração, que nós gostamos muito desse tipo de coisa, de algum pecado, acariciamos, mas quando permitimos que Jesus obre em nossa vida, agora esse pecado tiramos, ou Deus nos dá fortaleza para abandonar esse tipo de coisas que quizás está atrapalhando nossa vida espiritual, nossa preparação para estar nas mansões celestiais. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, a todos nós, nesta preparação, que possamos neste dia, neste sábado, estudar estas grandes verdades que ajudam para fortalecer, para darnos esperança e para dessa maneira alcançar a vida eterna. Então agradecemos a todos e agora nós vamos a um momento onde será das ofertas e na tela estará aparecendo a informação que se precisa. Se você deseja apoiar este ministério, eu quisiera falar para você que seu apoio é muito importante. Nós precisamos continuar melhorando nossa transmissão, melhorar nossos equipamentos, o estudo, a manutenção deste lugar que se precisa, né? Então, se você deseja ajudar com o que Deus coloca em seu coração, nós estaríamos muito contentes, porque seu apoio é muito importante para crescer e também para oferecer para você uma melhor qualidade enquanto se refere a uma boa transmissão. Então, na tela vai estar aparecendo a informação que se precisa e nós esperamos por você para que possa apoiar neste ministério de transmissões de programas online. Há momentos na jornada ao seguir Jesus que claramente vemos sua luz. Tantas vezes circunstâncias consigo entender, compreendo como Ele me conduz, mas quando escurecer, não havendo mais respostas, confiarei. Ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhar. Quando nuvens nos rodeiam, avisando o temporal, e o vento
segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu rei, ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu rei, ajoelhai, ajoelhai, ajoelhai. Agradecemos a todos nuestros queridos amigos, irmãos, que estiveram dispostos para apoiar esse ministério através das ofertas. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E agora nós vamos a continuar com nosso seguinte espaço, que é nosso culto divino. Pais que nos lembram de Deus. Então, que Deus possa abençoar a você e dar seu Espírito Santo para compreender sua palavra através de nosso irmão Rubem. Muito obrigado, pastor Haroldo. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por estar aqui com você, compartilhando este momento. E eu peço a Deus que nos ilumine para que neste momento que estamos aqui, eu aqui e você nos acompanhando desde tua casa, possamos deixar o Espírito Santo entrar em nós e compreender um pouco a nossa responsabilidade como filhos e também a nossa responsabilidade como pai, para aqueles que já são pais. Estamos numa data comemorativa em que podemos homenagear os nossos pais. Não é o único dia em que podemos homenagear o pai, mas hoje é uma data especial em que nós podemos demonstrar um pouco mais do carinho que nós sentimos. É uma data que nos envolve a todos. Por quê? Eu sou filho e todos vocês que estão me assistindo também são filhos. Mas também eu tenho o privilégio, e acredito que muitas pessoas também que estão assistindo, têm o privilégio de ser pais e também estão recebendo este carinho. Então é um dia em que todos podemos celebrar e compartilhar momentos agradáveis. Se vamos parar para analisar, só um dia no ano não é o suficiente para você expressar tudo o que você sente para seu pai. Mas podemos, neste dia, fazer algo especial. E a palavra de Deus nos diz que todo momento que nós temos que aproveitar para demonstrar carinho a nosso pai. Porque hoje eu posso dizer eu tenho meu pai, mas no dia de amanhã eu não sei. Alguns filhos já não podem gozar deste momento. Mas vamos aproveitar enquanto ainda temos oportunidade. O pai, podemos dizer que é a primeira pessoa que cativa
a criança a partir do momento que começa a ter memória. Hoje em dia, estava recordando sobre uma história que foi contada na nossa revista, publicada pela editora missionária Verdade Presente, onde vem falando sobre uma criança que tinha uma certa dificuldade. Nós, quando somos crianças, às vezes sentimos certos medos. Depois de adultos, também sentimos medo, né, Haroldo? Às vezes tem certas circunstâncias que te deixam um pouco preocupado. Mas quando você é criança, parece que isto ainda é pior. Nos conta a história de que tinha um grupo de crianças brincando e enquanto eles brincavam no parque, eles estavam andando, participando todos juntos, mas criança não gosta de ficar num lugar só. E eles resolveram ir para outro lugar. Só que para chegar no outro lugar que eles tinham que ir, tinha que passar por uma ponte. Era uma ponte estreita e difícil de passar. São aquelas pontes que são feitas com os troncos das árvores, costumam ser redondas, às vezes escorregam um pouco. E todas as crianças passaram, mas teve uma criança que não conseguiu passar. Um dos colegas se solidarizou com ele e ele veio até a criança e ofereceu: olha, me dá sua mão e eu te ajudo e nós juntos passamos para o outro lado. Mas a criança falou: não consigo. Foi neste momento que apareceu o pai da criança e falou: vem filho, vem aqui. Pai, eu estou com medo, não consigo passar. Foi nesse momento então que o pai se aproximou com todo carinho, estendeu a mão para o seu filho e falou: filho, dá minha mão e vamos atravessar junto esta ponte. Foi aí que a criança conseguiu passar. Eu tenho certeza que neste momento, para esta criança, não tinha maior herói do que o seu pai. Por quê? Porque o pai o tirou desse momento de dificuldade e ajudou a atravessar para um lugar melhor. Hoje em dia nós encontramos uma mídia que nos bombardeia com um monte de notícias que às vezes não são saudáveis para os nossos filhos e acabam colocando um sonho que é inalcançável, porque ele não é real. Mas para uma criança não existe melhor herói do que o seu pai. Pode ser que o papai não consiga voar, pode ser que o papai não consiga pular de um prédio para outro, pode ser que o papai não tenha força de pegar e segurar um trem para o filho não cair no abismo. Mas esse pai é o melhor herói que uma criança pode ter. Por quê? Quando você está com medo, o papai vem e te pega nos braços e te acolhe. Quando você tem que passar por um lugar difícil, ele te segura pela mão. Quando de noite você não consegue dormir, o teu pai vem e te pega no colo, deita com você na cama e você dorme em paz. Parece que é o melhor lugar do mundo que tem para dormir. Isto eu falo por experiência própria. Era gostoso dormir com o papai. E meu filho também. Tem dias que ele chega: pai, eu não consigo dormir, você pode vir deitar comigo? E eu acredito que o melhor momento que eu posso ter, curtindo meu filho nesses mínimos detalhes. Agora, um pai pode não ter a força física que necessita às vezes, mas um pai te ensina a você ter forças para empurrar e transpor todas as dificuldades que possam ter. Pode ser um caminhão, uma carreta, que o teu pai vai te ajudar a vencer e transpor essas dificuldades. Às vezes nós temos que dar pulos grandes e teu pai te ajuda com exemplo, com ensinos e estando de teu lado, te segurando pela mão. E você consegue passar. Por isto, papai, eu acredito que seja o melhor herói. Para mim, o meu pai sempre foi e vai ser o meu herói. Agora quero falar para vocês, filhos. Quando nós pensamos em nossos pais, nós gostamos de pensar em que tipo de pai? Um pai protetor, um pai carinhoso, um pai que se esforça para te fornecer tudo que você precisa? Exatamente. Sempre nós queremos um pai que seja completo. Agora eu te pergunto,
quantas vezes você já parou para agradecer o seu pai por tudo que ele fez por você? Aquele pai que trabalha incansavelmente para poder te dar o sustento, para te trazer roupa, para te pagar um estudo, para te dar aquele presente, aquele brinquedo, talvez aquela bicicleta que você tanto sonhava. E o teu pai conseguiu trazer para você. Quantas vezes você já agradeceu ao teu pai por isto? Lamentavelmente, o ser humano, quando se deixa levar pelo pecado e se afasta de Cristo, às vezes deixa um pouco a desejar, e não é este pai. A palavra de Deus nos diz que os pais devem dar cuidado tanto afetuoso como a parte financeira, a parte de alimento e de roupa. E é uma obrigação para quem é filho de Deus, segundo nos diz em 1 Timóteo 5,8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a sua fé, e é pior do que o infiel. Querido filho, alguma vez te faltou alguma coisa? Então, agradeça a Deus se não te faltou. E se faltou, peça a Deus para que dê força a seu pai para trazer tudo que você precisa. Outro ponto que nós podemos ver também é que o teu pai não é útil só no momento do dia a dia, para trilhar esta vida terrestre que nós estamos. Um pai também serve para te instruir no caminho da vida. O conhecimento que teu pai te dá nem sempre é só para esta terra. O pai te instrui para você alcançar a vida eterna. É o melhor trabalho que teu pai pode fazer, te instruir para que você possa entrar nas mansões celestiais. Agora, por que o pai tem esta responsabilidade tão grande? No livro Lar Adventista, tem um texto que sempre me chamou muito a atenção e eu lembro meu pai me falando desde que era criança. Diz assim: os pais estão no lugar de Deus e em relação aos seus filhos, a fim de dizer-lhes o que devem e o que não devem fazer, com firmeza e perfeito domínio próprio. Cada esforço por eles feito com bondade e autodomínio cultivará em seu caráter os elementos de firmeza e decisão. Queridos filhos, vocês acham que para um pai é fácil às vezes te dizer não? Não é fácil. Às vezes você chega cansado do trabalho e teu filho chega: pai, vamos chutar uma bola lá no pátio? E você não aguenta. Mas aquele amor, aquele carinho te leva a você a ir lá. Às vezes o teu filho te pede alguma coisa que você sabe que não vai ser bom para ele. Não vai ser bom para a saúde, não vai ajudar no crescimento espiritual. E você tem que chegar para o teu filho e dizer: meu filho, isso por tal e tal motivo não é bom e eu não posso concordar, não posso te deixar fazer isto. Será que é fácil dizer isso? Eu acredito que não. Tem vezes que parte o coração ver o teu filho chorar nesse momento porque ele sonha com algo que não é bom. Mas nós temos este grande trabalho. E temos mais um ponto que nós gostaríamos de conversar. Sempre agradeça a seu pai, porque ele te faz lembrar de Deus. Tudo que teu pai pode fazer, nada tem mais valor do que ele te conduzir aos pés do Salvador. Aquele Salvador que pode te salvar, que perdoa os teus pecados, aquele Salvador que te dá aquele amor incomparável, incondicional. Esse é o teu Salvador e esse é o trabalho que o papai pode fazer por vocês. Portanto, queridas crianças, queridos jovens, adolescentes e também os já de mais idade que são filhos, nunca esqueçamos o que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. Diz assim:
Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Eu lembro quando era criança, às vezes usava esse versículo para dizer, em tal coisa não preciso obedecer meu pai. É uma situação muito triste se você não precisa obedecer ou tem que ir em contra o ensinamento de teu pai. Por quê? Porque a tendência natural, Deus criou o pai para ser obedecido. E mesmo que teu pai te peça algo que não corresponde aos princípios divinos, nunca lhe falte respeito. Sempre seja carinhoso, sempre seja educado, mesmo que ele te peça algo que não é de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que obedecer aos pais é justo. E no versículo 2 em diante diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como? Com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora, quero me dirigir um pouco aos pais. Nós, como pais, também temos responsabilidades enormes, grandes compromissos. E a felicidade e o futuro dos nossos filhos depende do que nós ensinemos para eles hoje. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, continuando, nós encontramos umas palavras muito sábias, que diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Nós podemos pensar o seguinte, se eu não posso provocar meu filho a ira, então o contrário é eu fazer o meu filho feliz. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos pais, não existe melhor lugar para um filho do que dentro do lar em que você comanda com o temor do Senhor. Se você tem um lar onde reina a felicidade, onde reina o amor, onde Jesus é o convidado de honra todos os dias, todos os momentos, os teus filhos terão prazer de estar lá. Os teus filhos se sentirão felizes e eles vão demonstrar isso no dia a dia. Você pode fazer com que eles sejam luz neste mundo em que nós vivemos. Tem um pensamento no Ciência do Bom Viver, página 390, que nos diz assim, o pai deve fazer sua parte para tornar o lar feliz. E agora algo que me chamou muito a atenção. Sejam quais forem seus cuidados e perplexidades nos negócios, não permita que estes ensombrem a família. Deve entrar em casa com sorriso e palavras aprazíveis. Queridos irmãos, quantas vezes nós chegamos em casa nervosos, preocupados? Neste tempo que estamos vivendo agora, nós às vezes, eu por exemplo, trabalho por conta, tem dias que você chega nervoso, porque você vê que as contas não fecham, a coisa está difícil, mas que culpa tem o teu filho com isso? Se teve uma briga no trabalho, que culpa os seus filhos têm com isso? Nenhuma. Então nós temos que fazer por onde para que os nossos filhos sejam felizes. Continuando, tem uma outra parte que me chamou muito a atenção, que encontrei aqui na palavra de Deus. Mesmo que nós temos um trabalho difícil a fazer, nós devemos persistir nele. Porque em Gálatas nos diz assim, capítulo 6, versículo 9, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nós temos um trabalho muito árduo para fazer. Às vezes é difícil e até certo ponto ingrato quando é difícil. Mas não podemos desistir, porque Deus nunca nos deixará sozinhos, Ele não desampara os seus filhos. Tem uma outra função muito importante que o pai pode exercer no lar. E eu acredito que esta seja a principal. A palavra de Deus nos diz que o pai tem a obrigação de prover não somente as necessidades físicas dos filhos, mas também as necessidades espirituais da família.
E a serva do Senhor, no livro Lar Adventista, página 212, nos diz o seguinte: todos os membros da família se centralizam no pai. Isto é algo que me chamou muita atenção, porque a mãe geralmente se diz é a pessoa que une a família. Mas aquele esteio que te mostra o caminho, a palavra de Deus nos diz que ele provém do pai. Ele é o legislador, ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes. Vamos enumerar aqui algumas virtudes. Ou seja, o pai, para ser pai, não precisa ser só um homem. Ele tem que ser um homem completo, como às vezes nós dizemos, um homem com H maiúsculo. Quais são essas qualidades, essas virtudes que ele tem que ter? Energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. São 7 atributos que nós encontramos num pai. Estes atributos, o pai sozinho consegue? Não. Estes são atributos muito parecidos com os frutos do Espírito Santo. Continua o texto. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família. E qual era a função do sacerdote? Apresentar ante o altar de Deus o sacrifício de manhã e de tarde. A esposa e os filhos devem ser encorajados a se unir nesta oferenda e também participar dos cânticos de louvor. De manhã e de tarde, o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por ele mesmo e pelos seus filhos durante o dia. Tanto os pecados que não se tem conhecimento, como aqueles que são secretos e que só Deus conhece, devem ser confessados. Este procedimento do culto e da intercessão, zelosamente seguidos pelo pai quando presente ou pela mãe quando o pai está ausente. Me chamou a atenção que uma das coisas que você mencionou no início era de crianças que não têm um pai, mas têm uma mãe que faz a função de pai. E estas mães devem fazer a mesma coisa. Elas devem interceder e guiar os seus filhos no caminho do Senhor. E qual será o resultado? Resultará em bênçãos sobre a família. Querido pai, esta responsabilidade de ser um sacerdote da família, eu acredito que é o clímax, é o máximo que o pai pode fazer pela sua família. Não tem obra mais importante que esta. Legislar, ensinar as leis, ensinar os requisitos de Deus para que teu filho possa chegar ao céu. Você pode dar instrução, você pode dar carros, você pode dar empresas. Teu filho pode ser destaque na sociedade, mas se você não colocou ele nos caminhos do Senhor, é que podemos dizer que foi tudo em vão. Tem um outro texto ainda que me chamou muita atenção, que se encontra também no mesmo livro, Lar Adventista, na página 212, na continuidade, que diz assim: o pai representa o legislador divino em sua família. Na lição que nós estudamos sábado, nós falamos que o pastor, o ministro, uma responsabilidade grande, né, Haroldo? Vocês são representantes, pessoas encarregadas de fazer o trabalho do verdadeiro pastor na igreja. E na igreja da família, o pai tem um trabalho semelhante. Porque é o pai que vai ensinar para os filhos o caminho da salvação. É colaborador de Deus, promovendo os graciosos desígnios de Deus e estabelecendo em seus filhos elevados princípios, os quais capacitam-nos a formar caráter puro e virtuoso, porque tem ocupado previamente a alma com aquilo que capacitará seus filhos a render obediência, não somente a seus pais terrestres, mas também ao Pai Celestial. Lendo isto aqui me fez lembrar quando eu tinha meus 17, indo para 18 anos. Chega sempre na vida do adolescente, do jovem, um momento em que você tem que fazer uma escolha. O que você vai ser quando você se tornar um homem maduro, adulto?
Nessa idade de 17 anos, lá na minha terra tinha naquela época o serviço militar, o prestar serviço no exército era obrigatório. E para mim era uma tentação a parte do exército. E meu pai chegou e conversou comigo: meu filho, que exército você vai querer servir? Aquele que vai te dar louros aqui na terra? O exército que vai te dar a vida eterna? Meu pai me fez pensar muito. Graças a Deus eu escolhi entrar no caminho do Senhor. E até agora, com a graça de Deus, estou aqui. Agora você, querido pai, que escolha está dando para os seus filhos? Tem muitas coisas que nós poderíamos falar. Mas acredito que o mais importante é nós mentalizar a nossa vida para que sejamos um bom exemplo para os nossos filhos. Agora, falando com vocês, filhos, falando para mim também, sejam crianças ou adultos. Eu não sei que tipo de pai você teve. Eu não sei se você está feliz com o pai que você teve. Eu não sei se teu pai ainda está com você. Mas uma coisa eu te digo. Não fica triste se teu pai não conseguiu chegar onde ele deveria ter chegado. Porque aquilo que teu pai terrestre não conseguiu completar, o nosso Pai Celestial vai completar. Ele vai concluir o trabalho que talvez o teu pai não teve força para terminar. Mas não exija de teu pai talvez uma perfeição 100%. Porque acredito que todos somos imperfeitos, todos temos as nossas falhas. Mas você pode ajudar o teu pai a ser uma pessoa melhor. Deixe que Cristo entre no teu coração. Deixe que Cristo te leve no caminho que teu pai te ensinou. É o único meio pelo qual você pode alcançar a salvação. E mesmo nas horas difíceis, não se apavore. Porque quando parece que está mais difícil, é onde Jesus está ao teu lado. Mesmo quando você se sente que está sozinho, não desista. Porque é nesses momentos em que Jesus vem estendendo a sua mão, igual a história da criança que nós lemos no início, Jesus te carrega e te ajuda. E às vezes até te carrega no colo, para você conseguir se sobrepor a todas as dificuldades. A você, querido papai, a tarefa de criar os nossos filhos não é fácil. Creio que há momentos em que nós entramos quase em desespero, quando não conseguimos atingir o alvo que a palavra de Deus nos dá. Mas eu posso te ler um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O Senhor lá vem falando palavras que são muito encorajadoras, palavras que nos fortalecem e nos enchem de ânimos. Diz assim: quando você está triste e aflito, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos pais, quando nós sentimos que não tem mais força para continuar, caia aos pés de Cristo. E como o pai daquele menino que era endemoniado, chegou para Jesus e falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Porque se você não entregar o seu coração a Jesus, se você não admitir que aqui dentro ainda falta que Jesus limpe por completo, você nunca vai conseguir fazer o trabalho. Mas com Jesus, nós somos mais que vencedores. Deus tem poder para completar a obra em teus filhos e fazer com que eles olhem além de ti e vejam o perfeito exemplo que é Jesus Cristo. Olhem para o Calvário, onde um dia, por amor a você e eu, o nosso Pai Celestial também se angustiou pelo Filho dele. Não porque Jesus houvesse errado, mas Deus estava triste porque ali estava o seu Filho, sendo escarnecido e iria sofrer até a morte, para me salvar e para te salvar. Querido Pai, nesta noite eu quero te convidar a que, se alguma coisa ainda está em aberto, jogue tudo aos pés de Cristo. Joga a tua vida, joga a tua alma, teu ser. Deixa que Cristo te regenere. Deixa que a graça te alcance
e faça a transformação que você precisa. Nós somos falhos, não conseguimos, mas quando Jesus toma conta do nosso ser, nós podemos. O meu desejo é que Jesus sempre cuide da tua vida e da minha vida. Que Jesus ilumine a tua família e ilumine a minha família, para que juntos possamos um dia encontrar com Jesus e dizer: eis-me aqui com os filhos que tu me deste. Amém. Se de alguma forma Agradecemos a nosso irmão Rubem Granda por esta importante mensagem. Que Deus possa ajudar-nos para ter em conta esta mensagem em nossa vida, em nosso coração, e possamos ser aqueles servos que possamos honrar seu santo nome. Muito bem, agora nós vamos a concluir, nós vamos a fazer uma oração. Convidamos a todos para que, no espírito reverente, possamos concluir através de uma oração. Querido Deus que estás nos céus, agradecemos pela mensagem que has trazido através de nosso irmão, que possa ajudar-nos através de teu Santo Espírito para praticar esta mensagem em nossa vida. Abençoa cada família, cada pai que hoje se encontra assistindo a este canal, que possa teu Santo Espírito obrar em seu coração. Conhecemos que não é fácil, quizás levar uma responsabilidade como essa, mas tu, oh Senhor, prometes que todos aqueles que confiem em ti, tu has de fortalecer-lhe para estar em esse grande dia, não somente ele, sino juntamente com suas famílias. Todo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mesmo que o céu e a terra toda passem, mesmo que os montes mudem de lugar, não temerei, pois Cristo vai comigo. O seu amor e o seu poder não falharão. Quanta emoção eu sinto ao ver o meu Senhor pregado sobre a cruz, seu sacrifício trouxe paz e salvação e deu-me a certeza do perdão. E pela fé liberto estou, já não sou servo, Cristo me comprou, Ele me chama de amigo, irmão, e é por isso que eu canto com emoção. Mesmo que o céu e a terra